a vinda de Jesus, listada no Evangelho de Mateus, capítulos 24 e 25. Ele vai falar, Jesus está falando, da sua vinda, ele fala em duas fases, e fala como deve ser a nossa postura como cristão até que ele venha. Então ele vai falando por parábolas para dar uma explicação e imersão melhor. Logo no capítulo 24, ele fala do sermão profético e a destruição do templo, lá de Jerusalém. Então seus discípulos perguntam que sinais eles dariam da sua volta. O princípio das dores, capítulo 24, versículos 3 ao 14. E os discípulos fazem assim: que sinal haverá da tua vinda? Há aproximadamente uns 7 sinais que ele vai falar da vinda dele. Seriam: virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e vou enganar a muitos. Ouvireis falar de guerra, de rumores de guerras, mas não vos assusteis. Depois ele vai dizer: vai se levantar nação contra nação, reino contra reino, vai haver fomes e terremotos. Ele diz: sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados pelo meu nome. Muitos vão se escandalizar e vão odiar uns aos outros, vão se levantar falsos profetas, e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo. Então virá o fim. Este fim, muitos entendem como o fim do mundo e outros entendem como o arrebatamento da igreja. Logo no versículo 15 tem como título a grande tribulação. Então virá o fim, a palavra foi pregada, o povo foi arrebatado, e vem então a grande tribulação. Versículo 15 até o versículo 28. Vai vir um abominável e vai ser um tempo de tribulação como antes nunca foi visto. Nos versículos do 29 ao 31, fala de novo da vinda dele de uma outra maneira. Em seguida à tribulação, ou seja, depois da tribulação, justificando a ideia de que haverá um arrebatamento, e depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão no firmamento, os poderes serão abalados. São mais sinais da sua volta. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra vão se lamentar e vão ver ele vindo sobre as nuvens do céu com duas vezes a sua volta de maneiras diferentes, sinais diferentes. E aí começa, a partir do versículo 32, ele ensinando por parábolas. E ele vai estar dando duas maneiras dos cristãos se portarem. É a vigilância e o serviço. Então ele começa com a parábola da figueira, e o que eu vou destacar é o versículo 42, Mateus 24, 42, que diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. E no capítulo 25 ele vai dar a parábola das 10 virgens. E depois, versículos 45 até o 51, é a parábola do bom servo e do mau servo, que eu vou destacar os versículos 45 e 46, que ele diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou todos os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então, são duas coisas, duas maneiras, duas formas de nos portarmos: a vigilância e o serviço. E aí ele começa a parábola das 10 virgens, onde tinham 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Então, as prudentes elas estavam preparadas e as loucas, chamadas nécias, não. E quando veio o noivo, as que estavam preparadas foram. E as que não estavam preparadas, que deixaram para se preparar quando ele veio, não deu tempo e ficaram. E ele finaliza no versículo 13 dizendo: vigiais, porque não sabeis o dia nem a hora que ele vem. Então vocês têm que estar preparados para a vinda de Jesus, porque não vai dar tempo de se preparar quando ele vir. E aí ele vai começar a parábola dos talentos, que é como estar preparado na prática. O que é estar preparado? Então, vigiai, estejam vigilantes. Mas o que é isso na prática? Ele começa falando assim: um homem, ele arrendou seu campo, ele distribuiu dons, distribuiu talentos, distribuiu, entre aspas, poderes para seus servos, e foi. Jesus foi nos preparar lugar. E ele disse: não vos deixarei órfãos, vos enviarei o outro Consolador, o Espírito Santo da verdade. E com o Espírito Santo vem os frutos do Espírito Santo, vem os dons espirituais. São formas, são maneiras, são poderes, são capacitações que recebemos do Senhor para realizar a sua obra, para realizar o seu serviço. Daí ele lista aqui 3 tipos de pessoas. Primeiro,
um que recebeu 5 talentos, um que recebeu 2 talentos e outro que recebeu apenas 1 talento. Então, o que recebeu 5 dobrou, o que recebeu 2 dobrou, e o que recebeu apenas 1, ele escondeu, guardou para si aquele apenas 1 que ele recebeu. E quando o dono voltou, quando Jesus voltar à terra, ele vai nos cobrar e vai julgar cada um mediante as obras que tem feito. Então, os que dobraram as suas obras, os seus talentos foram salvos, são chamados de servo bom e fiel, e o que guardou para si foi chamado de servo injusto e foi lançado para fora. E aí no versículo 31 vai trazer pela terceira vez a volta de Jesus, mas dando a ideia do grande julgamento. E ele diz que os seus anjos vão ajuntar para ele as ovelhas e os cabritos, o joio e o trigo, e aqui ele vai falar, ele vai botar à direita e à esquerda os salvos e os perdidos. E ele vai explicar por que a pessoa está sendo salva. O que é, na prática, você dobrar os talentos. Ele diz assim o seguinte, a partir do versículo 34 até o versículo 40, ele diz assim: virá o rei aos que estiverem à sua direita. Vinde, benditos de meu Pai. Entra na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes. Aí, versículo 39 diz assim: quando te vimos enfermo ou preso, te fomos visitar. Então as pessoas entendem, quando foi que a gente fez isso para você, Jesus? Se você estava no céu, como é que eu fiz algo bom para você se você estava no céu? E Jesus responde: em verdade eu vos digo que sempre que fizeste o bem aos outros, vocês estavam fazendo o bem a mim. E agora ele vai olhar para os que foram perdidos, para os que estão perdidos, e vai falar a mesma coisa, mas dizendo: vocês não fez e vocês não fizeram. Eles perguntam: como a gente não fez nada para o Senhor, se o Senhor nem estava aqui? E ele diz: sempre que vocês deixaram de fazer para quem estava precisando, vocês deixaram de fazer para mim. Ele finaliza dizendo: e irão estes para o castigo eterno, os perdidos, porém os justos vão para a vida eterna. E aqui a gente vai ver agora uma união dos versículos bíblicos. Porque sois salvos pela graça, mediante a fé, não é dom de vós, não é pela obras para que não se glorie. Então nós somos salvos pela graça, pela fé. Mas a Bíblia vai dizer que a fé sem obras ela é morta. Então como é que eu mostro que tenho fé através das minhas obras? Por quê? Porque a fé ela se expressa pelo amor. E Tiago também vai finalizar dizendo: todo aquele que pode fazer o bem ao seu próximo e não faz está pecando. Então quem está pecando não vai ser salvo. Então nós vemos a vinda de Jesus, como ele vai vir. Primeiro vai ter o arrebatamento, depois vai haver a grande tribulação. No céu vai ter o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, e aqui na terra a grande tribulação. Após a grande tribulação vai vir Jesus de novo e todo olho o verá. Então vai acontecer a batalha do Armagedon, onde ele enfrentará o anticristo, o falso profeta, a besta, vai vencê-los. Vai vir o milênio, onde ele vai prender Satanás. Após o milênio, 1000 anos, Satanás será solto, enganará muitos, vai ocorrer a guerra de Gog e Magog, e Satanás será jogado no lago de fogo e enxofre, juntamente com o falso profeta, a besta, o anticristo. Então virá uma Jerusalém que desce do céu. Mas enquanto Jesus não vem, nós temos que estar preparados para que ele venha, porque nós não sabemos quando ele vai voltar. Então nós temos que estar preparados. E como nós estamos nos preparando? Fazendo a obra. Como a gente se prepara para a volta de Jesus? Pregando a palavra em tempo e fora de tempo, evangelizando, fazendo bem ao próximo. Jesus disse: ame o seu próximo. Eu vos dou um novo mandamento, que ame uns aos outros. Dessa forma nós estamos nos preparando para a vinda de Jesus. A Bíblia vai dizer que a vinda de Jesus ela é muito bom para quem está esperando, para quem está ansioso fazendo a obra. Mas para aqueles que não estão vai ser um dia de tormento.